Opa, bom, hoje vamos dar uma pequena viajada pelo tempo, para a época do auge dos jogos de filmes. Então fica bem confortável aí e deixa que eu te conto. Começando do começo, porque claro, é difícil começar do final. Adaptações de jogos de filmes existem há um bom tempo até, tendo seu auge no PS2. Apesar de ter em todo tipo de jogos, antes e depois da época do PS2, o PS2 foi o auge, onde basicamente todos os filmes famosos, principalmente as animações, perto do seu lançamento ganhavam um jogo para acompanhar o filme, onde 90% das vezes contavam com a mesma história dos filmes, raramente acrescentavam alguma coisa a mais na história ou criavam uma história própria para o jogo. A maioria dos jogos eram bem parecidos, eram coletatons, platformers e beat'em ups, sendo em grande maioria bem repetitivos e muitas vezes sendo até bem monótonos e entediantes, mas eles foram feitos para um público mais infantil e crianças, pelo menos antigamente, não ligavam ou se entediavam tão fácil enquanto jogavam o jogo. Então, mesmo que não soubessem jogar muito bem e não fizessem grande progresso, elas ainda continuavam entretidas por um bom tempo. Mas nem todo jogo era tão genérico. E houve jogos que revolucionaram com sua gameplay, como por exemplo 007 GoldenEye, que serviu de inspiração e base de uma gameplay para vários jogos do estilo shooter que iriam vir no futuro. Além disso, houve jogos que tentaram dar uma jogabilidade diferenciada do normal. Exemplos disso, o jogo de corrida de Shrek, por exemplo, Barney e Coraline, que apesar de não terem jogabilidade revolucionárias, eles tentaram sair um pouco do padrão e fizeram jogos no mínimo divertidos. Agora, em quesito técnico, a maioria dos jogos de filmes não eram nada demais. A questão gráfica normalmente era sempre mediana, além de normalmente ter vários bugs. Normalmente nada muito relevante, mas uma vez ou outra faziam você morrer ou até travar em algum lugar. O principal motivo dos bugs existirem é que o jogo precisava ser lançado perto da estreia dos filmes para surfar na onda da popularidade deles. E o descuido com a qualidade técnica, junto com a gameplay maçante, fez com que esses jogos cada vez mais e mais fossem perdendo espaço para os jogos independentes de produtores de jogos, que tinham melhores gameplays e melhor qualidade técnica. Além do preço valer mais a pena, pagar um pouco a mais por um jogo melhor valia mais a pena. O mercado ficou mais crítico também, e jogos que tentavam se segurar no hype de um filme, como Homem-Aranha, Batman e Harry Potter, acabaram ganhando mais liberdade para tentar coisas novas, já que o mundo dos games cresceu muito de lá para cá e criou jogos incríveis por conta do seu crescimento. Ainda existem jogos de filmes, é claro, mas em sua grande maioria são jogos mais voltados para o Android, para o público bem mais casual. E mesmo que provavelmente algum desses jogos tenha feito parte da sua infância, você tem que admitir, eles são no mínimo medíocres. Mas mesmo assim, eu tive muitos momentos felizes jogando esses jogos, e de certa forma é uma pena ver seu fim. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.